Se você tem algum familiar na sua casa ou no seu convívio do qual você faria de tudo para mudar a cabeça dura dele, vem comigo, vamos tomar um cafezinho porque a gente precisa conversar. Então, é muito comum, né? Toda família tem seus problemas, né? Na minha família, por exemplo, já tive vários problemas relacionados a isso, né? O primeiro deles foi com meu pai, que já faleceu. O que acontece? Meu pai, quando eu nasci, ele tinha é, 80 anos. Não, 60 anos, perdão. Tô louca. E aí o que acontece? Ele era muito teimoso, sabe? Então, ele tinha problema com diabetes, tinha problema com hipertensão e mais algumas coisinhas, né? Só que assim, ele parecia que não se importava. Então ele comia de tudo, não tava nem aí. E quando a gente ficava no pé dele, parecia que era pior. Então ele ia comer escondido, e aí ele já tinha parado de beber, porque quando ele era mais novo ele bebia bastante, tinha problema com alcoolismo. Então ele voltou a ter problema com alcoolismo e começou a beber escondido, e aí ele bebia, comia muita coisa doce, tomava insulina 2 vezes por dia e comia assim doce como se não houvesse amanhã. Fazia uso de medicações com uso de bebida alcoólica, não se importava com questão de sal, hipertensão, ele comia, pra você ter ideia, bacon cru, comprava linguiça escondido, então assim, comia crua, sabe? Então assim, era uma questão bem problemática. E aí ele, quanto mais a gente cobrava dele com relação a isso, menos ele se abria e mais coisa errada ele fazia, né? E aí eu sempre era muito franca, né? Não, isso pode te levar a ter muitos problemas, você pode morrer, isso e aquilo. E é sempre assim, né? Não sei se é assim com vocês, mas eu acredito que também. Você começa falando de um jeito, e aí você vai, só que a pessoa, ela fica ali, naquela situação, você vai perdendo a paciência. E aí chega num nível que você não tá muito mais para conversar. Você briga, né? Você discute, e aí vai ficando cada vez pior, né? Assim, é sempre um problema. Infelizmente, ele infartou, né? E ele veio a óbito. Inclusive, ele faleceu num dia em que ele me ligou de manhã e ele tava bravo porque ele queria ver televisão, mas ele tinha mudado alguma coisa no controle e ele não conseguia colocar, né? Minha mãe também não colocava pra ele. Nessa época eu já tinha casado, então eu morava fora de casa. E nesse dia eu tinha muita coisa pra fazer. Então tinha estágio, tinha atendimento, tinha isso e aquilo. E aí eu peguei e falei assim: então eu vou passar rapidinho, porque eu tô muito atrasada. E aí passou eu e meu marido lá na casa dele pra poder arrumar pra ele, né? Só que quando chegou lá ele tinha perdido o controle. Então, assim, a gente meio que perdeu a viagem, porque ele não sabia onde que tava o controle pra gente poder arrumar a televisão. Eu cheguei lá e ele tava assim, paz e amor, tranquilaço, nem ajudou a procurar o controle, então eu fiquei muito brava, sabe? Falei assim, poxa, eu tô atrasado, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer tanta coisa, você não tá nem aí, né, e tal. E acabou que eu saí de lá e não achei o controle, não consegui achar o controle a tempo e tal. E aí depois eu fui pra fazer as coisas que eu tinha que fazer. Aí de noite eu tava fazendo uma aula. E aí eu recebi a notícia de que eu precisava passar lá na casa dele, né? A ambulância tava lá, na rua, tentando animar, porque ele foi na padaria. E aí quando ele chegou na padaria, ele infartou. E aí eles estavam fazendo a reanimação, reanimava, e aí ele perdia a consciência de novo e tal, e ficou assim num processo. E aí eu não consegui ver ele ainda acordado, né? No momento que eu cheguei, ainda estava fazendo mais uma reanimação. Eu fui com ele para ambulância, passou alguns minutos, o médico me deu a notícia de que ele tinha vindo a óbito. É muito triste, né, quando chega nesse ponto e tal. Eu realmente penso, eu acredito, que se ele tivesse. Ele morreu, ele tinha 80 anos, tá? Mas ele, mesmo ele aprontando coisas assim, ele tinha uma estrutura forte. Eu penso que se ele tivesse tomado um pouco mais de cuidado com relação às coisas que a gente ficava orientando ele estaria vivo até hoje. É o que eu acredito, né? Porque ele infartou. Então, se ele não tivesse é, procrastinado, negligenciado, é a palavra correta, com relação às coisas que eu batia tanto na tecla, eu acredito que talvez ele estaria vivo até hoje, né? Mas, infelizmente, ele se foi, e se foi nesse dia que a gente ainda discutiu. Então, assim, é uma coisa muito ruim de você carregar, sabe? Mas não tem o que fazer, né? Não tem como voltar atrás. E também ele teve livre-arbítrio para poder fazer as escolhas dele. Só que eu dei o exemplo do meu pai, né? Mas tem milhares de outros exemplos que acontecem na minha família. E que eu tenho certeza que na de vocês também, de formas diferentes. A gente sempre vai ter alguém que a gente ama, que a gente vai querer proteger. E a gente vai virar e vai falar assim: olha, não faz dessa forma. E a pessoa ela vai fazer justamente da forma que você fala que não é para ela fazer. E ela vai se dar mal. Só que, olha só, se você já passou por isso, se você está passando, repara. Quanto mais a gente fala, parece que é pior. É igual meu pai, sabe? É,
A verdade é que a gente não consegue mudar a cabeça das outras pessoas. Por mais que a gente seja cheio de razão, na maioria das vezes a gente está. Por mais que a gente fala, não, porque isso é para a saúde da pessoa, ela tem que fazer isso, ela está fazendo tudo ao contrário, tal, tal, tal. A verdade é que se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Se ela quiser continuar na mesma vida, mesmo que seja uma vida que vai findar a vida dela, ela vai continuar e ela vai findar a vida dela. Isso é triste. Mas o que você pode fazer? O que eu poderia ter feito de diferente com meu pai? Que poderia talvez ter dado um destino diferente para a vida dele. Será que realmente eu poderia ter feito alguma coisa diferente do que eu fiz? Tá, digamos, né, porque é interessante, né, você falar dessa questão de paciência, de manejo, de saber conversar e tal. Uma coisa é você falar, eu posso falar que, olha, você tem que ter manejo, tem que ter paciência e tal, e tem mesmo. Mas quem tá vivendo a situação, quem ama a pessoa, quem tá ali, nem sempre vai ter paciência, nem sempre vai conseguir manter aquele manejo de conversar com a pessoa a respeito disso. Então isso é um fato. Mas digamos que em nenhum momento desse processo eu tivesse brigado com ele para poder convencer ele de que o que eu estava falando para ele era melhor. Será que ele teria obedecido? Digamos que eu tivesse tentado mais abordagens do que as que eu tentei. Que eu tivesse falado de formas diferentes, que eu tivesse sido bem mais clara no sentido de desenhar para ele o que poderia acontecer. Será que isso mudaria? Tem várias coisas que eu poderia ter feito que eu não fiz, que talvez não mudariam ou que talvez mudariam. Mas a verdade verdadeira, é que qualquer coisa que estivesse ao meu alcance ou não, que estivesse acontecido, não seria o suficiente para mudar a cabeça dele caso ele não quisesse a mudança. Entende? Então você não pode se culpar por alguém que você ama estar destruindo a vida dela. Não, infelizmente, você não pode fazer muita coisa. Você pode fazer o que te cabe até certo ponto, mas depois disso já era. Cabe a pessoa colocar em prática ou não. Então, se você tem um familiar que está totalmente sobre a sua responsabilidade e ele não consegue tomar decisões por si, aí a responsabilidade é sua. Porque se você vai alimentar ele da maneira correta, né? Se é uma pessoa com diabetes, você não vai socar doce na pessoa, né? Você não vai colocar comida com muito sal, não vai fazer essas coisas. A responsabilidade é sua, porque a pessoa ela não tem escolha. Ela tá ali sobre a sua responsabilidade. Mas se a pessoa, ela tá consciente, se ela tem essa ciência do que ela quer de escolha, é ela que vai decidir. Entende? Não adianta. Eu tenho um familiar também que sofre problema com alcoolismo, tá? E essa pessoa é jovem. Né? Meu pai era idoso, tinha 80 anos. Essa pessoa é jovem. Porque tem gente que fala, que vai ficando idoso, que aí fica mais cabeça dura e tal. Mas não é sobre isso. E essa familiar é uma pessoa muito amada, muito querida, e ela tá passando por problemas seríssimos com alcoolismo. E ela tem uma filha. E é muito triste ver esse processo de destruição de vida. Porque o alcoolismo, ele traz isso. A pessoa ela vai se destruindo. Só que ela não se autodestrui apenas. Ela vai destruindo todo aquele ciclo, todas aquelas pessoas que estão envolvidas na vida dela, que estão ali, sabe? E você não pode fazer praticamente nada. Sabe, um sentimento assim de extrema limitação. Ela sabe que se ela continuar bebendo, ela vai morrer. Ela sabe que isso não é bom para a saúde dela. Ela sabe que ela tá afundando a família dela, que a filha dela tá vendo isso tudo e tá crescendo com esse exemplo. Ela sabe de tudo. Mas ela não consegue. Ou ela não quer. Ou ela tem medo. Ela tem os motivos dela. Então, ela já ficou internada 2 vezes, mas ela volta e continua bebendo. E parece que cada vez fica pior. Então, você acha que se você chegar pra ela e falar assim, olha, fulano, não bebe, porque olha só, beber é ruim, você vai morrer. Ela vai parar de beber. Você acha que se você mostrar pra ela, desenhar, olha o que está acontecendo, olha como a sua vida tá, olha como a sua filha tá vivenciando todo esse seu processo, quanto isso tá sendo destrutivo pra ela ver a mãe se acabando dia após dia. Você acha que é o suficiente pra ela parar de beber? Porque tudo isso e muito mais nós já fizemos, entende? Então, o que eu quero te mostrar com esses 2 exemplos? Primeira coisa é que não se culpe por isso, sabe? Não se culpe. A culpa realmente não é sua. Meu pai, ele faleceu, a culpa não foi minha, não foi da minha mãe, não foi de ninguém. Cada um de nós temos escolhas, temos livre-arbítrio. E se você tentar mudar a cabeça da outra pessoa com relação a algo que você acredita que seja melhor pra ela, não vai dar certo. Ela nunca vai mudar. É igual casamento, né? Quando você casa com uma pessoa que já tem um defeito que você não gosta, aí você fala, não, no casamento eu vou tentar mudar. Não, a gente vai ter mais um filho e vai mudar. Não, vamos ter mais um, vai mudar. Não muda. Só muda se a pessoa quiser. E se a pessoa não quiser, não tem como. A pessoa ela pode ver o quanto aquilo é destrutivo pra ela, o quanto aquilo vai acabar com a vida dela, mas se ela não quiser, ela não melhora. Ela não vai sair daquela vida. Entende? Então, não se culpe. Tá? Eu sei que você ama de todo o seu coração sua mãe. Você ama seu pai, você ama seu marido, sua esposa, seu familiar, seu filho.
Mas infelizmente você não pode mudar a cabeça dele. Você não pode fazer com que essa pessoa pense da forma generosa, positiva que você pensa para qual a vida dele. Qual que é o seu papel? Cuidar da sua vida. Porque se você fica numa briga, igual eu ficava com meu pai, se vier acontecer alguma coisa, você ainda vai sentir culpa. Entende? Não faça isso. Faça até onde você pode ir. Você pode mudar a sua cabeça com relação à forma como você vê essas questões acontecendo na sua família. Mas você não pode mudar a cabeça deles. Então, por exemplo, no meu caso, a situação do meu pai. A forma que eu poderia ver isso, eu vou ajudar ele no que ele precisar. Mas eu não vou ficar batendo a cabeça em brigar com ele para que ele abandone uma coisa da qual ele não quer abandonar. Porque isso só vai trazer malefício no nosso laço entre filha e pai. Então, na minha prima, por exemplo, eu não discuto mais com ela. Eu não falo, porque ela já sabe. É chato você ficar falando uma coisa que a pessoa sabe todos os dias na cara dela. O que precisa? Ah, esse mês aconteceu uma coisa que saiu totalmente do controle e tal. Preciso de uma ajuda? Questão assim, por exemplo, financeira, alguma questão relacionada a alimento, entende? São coisas que estão no meu alcance fazer. Mas não está no meu alcance entrar na cabeça dela e mudar a mentalidade dela com relação ao que ela pensa. Já conversei, a família toda já conversou. Ela tem uma doença, ela tem um vício, não tem o que eu fazer. Eu posso orar por ela, tá? Eu acredito em Deus. Então, eu oro pela vida dela, mas ela está fazendo essa escolha. Então, o que eu posso mudar é a forma como eu vejo tudo isso. Entende? Isso vai te proteger. Porque senão você vai ficar doente. Se você tem uma mãe que você tá vendo que todos os dias está fazendo coisa errada, né? Tô falando entre aspas porque no seu modo de ver, né? Que tá destruindo a vida dela. Conversa. Às vezes numa conversa, se a pessoa quiser mudar, ela muda. Mas se ela não quiser mudar, ela não muda. Então, você pode ajudar. Mas se você vê que esse não é o caminho, que não tá dando certo, você vai ficar nervoso. Você vai falar assim, nossa, por mais que eu fale, parece que piora. Não dá certo, sabe? Então não vai por aí. Pensa, o que eu posso fazer? Assim, pra eu saber respeitar. Sabe? Pra eu não me envolver em briga com essa pessoa. Entende? Eu vou dar o suporte que ela precisar, mas ela não quer. Entende? Então tenta pensar dessa forma, porque isso vai te proteger mentalmente. Porque imagina o tanto de pessoas que passam por essa vida, que fazem escolhas das quais a gente não concorda, e que a gente entra em atrito, em briga, e depois a pessoa morre e a gente fica com a sensação ruim de que tratou a pessoa mal, de que brigou com a pessoa, né? Imagina quantas mães, quantos pais que tentaram tirar os filhos das drogas, que tomaram essa responsabilidade para si por conta do amor, e a filha partiu, e essa mãe ficou com aquela sensação de, sabe, poxa, eu brigava tanto, eu tentava tanto, sabe? Porque essa é a verdade. Né? Você só muda de opinião se você quiser, você só muda de vida se você quiser. Eu posso falar aqui, ó, atividade física é maravilhosa, se você fizer atividade física você vai ter melhor qualidade de vida e tal, e tal, e tal. Se você não quiser, você vai ficar sentado o dia inteiro no sofá vendo televisão. Ponto. Eu posso ajudar. Talvez sim, uma palavra minha, se você quiser, vai mudar, mas se não quiser, não muda. E isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Né? Então, não se frustre com essas pessoas, mas tente abraçá-las de outra forma. Né? Não bata de frente, mas tenta suprir de outra forma, né? Abraça ela com o seu amor, com o seu carinho, com a sua compreensão, né? E entenda que ela tem livre-arbítrio e que as escolhas dela cabem a ela e não é culpa sua, tá bom? Então, foi esse o tema do nosso cafezinho de hoje. Tá até frio já. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!